Olá, turma! Bem-vindo ao Matemática em sua casa. Hoje nós vamos corrigir o exercício anterior sobre potências. Mas antes, vamos rever as propriedades da potenciação. Elas já foram dadas, mas hoje vão ser recordadas e refletidas. Para as potências que possuem a mesma base, então observa aqui que estamos falando de potência de mesma base, são válidas as seguintes propriedades. Eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, produto quer dizer vezes, então eu vou ter aqui vezes, uma operação de multiplicação, e as bases vão ser iguais. Vamos aqui representar a elevado a m vezes a elevado a n. Base A, base A. Então, as bases são iguais e eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou chamar de produto de potências de mesma base. M e N são os expoentes. Vamos observar o que ela diz. Conserva a base e somos expoentes. Então, eu vou conservar a base é A, e vou somar M mais N. Claro que não dá para resolver, porque eu não sei quem é M nem N. Mas vamos ver com números. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Eu tenho um produto vezes de potência de mesma base. O que é que eu faço? Repito a base e somos expoentes. O 4 mais o 5, que vai dar 9. 2 elevado a 9, que é 2 vezes 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 2. Dá 512. Eu tenho 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. O que é que eu observo? Que eu tenho um produto de potências, mas elas têm a mesma base. Então, o que é que eu faço? Produto de potência de mesma base, conserva a base, ou seja, repete a base, e somos expoentes. Então, a base 10 e os expoentes menos 2. Então, eu vou somar com menos 1. Como é que resolve aqui? Eu tenho menos 2. Então, aqui eu faço o jogo de sinal. Mais por menos dá menos e menos 1. Então, menos por menos dá mais. 2 mais 1, 3. Sinal do maior, menos. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3. Como já sabemos, se o expoente tiver sinal de menos, ou seja, se o expoente for negativo, o expoente aqui é o menos 3, então o que é que eu vou fazer? Inverto a base e elevo o expoente positivo. Qual é o inverso, professora? Eu tenho o número 10, todo número ele pode ser dividido por 1. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, todo número ele pode ser dividido por 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. E o inverso de 10 vai ser 1 sobre 10. Eu vou colocá-lo na forma de fração. Então, eu inverto ele dividido por 1. Então, vai ficar 1 sobre 10. Como eu tenho um expoente 3, então eu vou elevar a 3. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Recordando a atividade da aula 3, nós temos, já foi corrigido, mas hoje vai ser corrigido com explicação. Então, utilize as propriedades para unificar as potências. Então, ele pede para utilizar as propriedades da potência, certo? Para unificar. Unificar é deixar uma única potência. Então, vamos ver o que nós temos. Nós temos aqui 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Então, nós temos a propriedade, qual é? Produto de potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, 4 elevado a 5. Eu tinha duas potências, agora eu só tenho uma. Eu uni,
da propriedade, eu só tenho uma única potência. Ele não pediu para resolver a potência, então pode deixar por aqui. 6 elevado a 3 vezes 6. Então, produto de potência de mesma base. Observa a base 6, base 6. Então, repete a base. E produto, que é vezes. Esse pontinho é vezes. Então, repete a base, que é o 6, e somos expoentes. Como esse está sem expoente, quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, vai ficar 6 elevado a 3 mais 1, que são os expoentes, e 3 mais 1 é 4, vai ficar 6 elevado a 4. Observe que 6 é a mesma coisa que 6 elevado a 1, que 6 elevado a 1 quer dizer que eu repito 6 uma única vez, então é 6. Então, todo número ele vai ter expoente 1. Já vimos no slide anterior que nós temos o número, ele pode ser dividido por 1. E aqui a gente viu que ele pode ter o expoente 1. 6 elevado a 1. Então, também posso multiplicar 1 vezes 6, que todos eles dá 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 elevado a 1 é 6. E 1 vezes 6 é 6. Então, tem um fator 1, o expoente 1 e o denominador 1. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 6. Produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 6, 8. Então, fica 7 elevado a 8. Ah, professora, aqui está diferente. A base é diferente, mas a propriedade vai ser a mesma. Eu tenho um produto de potência de mesma base. É base A, base A. Então, eu vou conservar, ou seja, repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2, base, 2, repete a base e somos expoentes. Então, fica 2 elevado a 8. Se você acertou alguma coisa, coloca um C no seu caderno. Se errou alguma, corrige. E depois você vai verificar quantas questões você acertou e o que você precisa estudar e reforçar. Então, nós temos 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2. Então, vai ser 3, que é a base, produto de potência de mesma base, repete a base, e somos expoentes. Então, 7 mais 2, 9, vai ficar 3 elevado a 9. 9 elevado a 3 vezes 9. Então, 9 elevado a 1. Expoente 1. Então, 9, que é a base, 3 mais 1, 4. Quando a gente faz aqui, eu tenho 9 elevado a 3. 9 elevado a 3 é 9 vezes 9 vezes 9. E eu ainda tenho aqui vezes 9. Então, vezes 9. No final, eu vou ter 4 números 9. Se eu tenho 4 números 9, eu tenho 9 elevado a 4. Eu tenho 4 números 9 na multiplicação. Tem que lembrar, isso é muito importante, não pode ser mais. Multiplicação. Por isso que nós somamos os expoentes. 5 vezes 5 elevado a 2. Então, quando não tem expoente, já sabemos que o expoente é 1. Então, produto, que é vezes, de potência de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Então, 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 5 elevado a 3. M vezes M elevado a 4. Produto, que é vezes, de potência de mesma base. Esse não tem expoente, sabemos que o expoente é 1. Então, independente se é número ou variável, a gente vai repetir a base. Então, repete a base e somos expoentes. Vai ficar M elevado a 5. Divisão de potência. Lembrando que estamos falando de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Quando fala de divisão, a gente também pode falar de quociente. Quociente é o resultado da divisão. Então, aqui eu posso dizer que também que é um quociente ou divisão de potências. De mesma base, base A, base A. Expoente M, expoente N. Então, eu vou ter
Repete a base aqui e diminui os expoentes. Eu tenho 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Professora, mas não está diferente desse aqui? Ora, a divisão ela pode ser dessa forma, na horizontal, ou pode ser dessa forma, na vertical. Então, eu vou ter aqui 3 elevado a 8 dividido, esse sinal de divisão, por 3 elevado a 6. Então, 3 elevado a 8 menos 6, diminui os expoentes. 8 menos 6, 2, fica 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, 9. Ora, se eu tenho um número assim, por exemplo, 3 elevado a 3, dividido por 3 elevado a 2. Se eu for resolver, ó, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3 vezes 3. Observe, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 dá 27, certo? 27. 3 vezes 3, 9. 27 dividido por 9 vai dar 3. Ó, certo? 3. Então, aqui eu poderia cortar também. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Daria o mesmo 3. Usando a propriedade, 3 elevado a ficar 3 menos 2. Usando a propriedade, que vai dar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, por isso que nós diminuímos, ok? 10 elevado a menos 4, dividido por 10 elevado a menos 6. Bases iguais, divisão de potência de mesma base. Então, repete a base e diminui os expoentes. Menos 4, menos 6. Então, aqui eu tenho que ele resolver essa questão dos sinais, fazendo o jogo dos sinais. Então, fica 10 elevado a menos 4, menos por menos dá mais. Então, menos 6 mais 4. Sinais diferentes diminuem. Menos por mais dá menos, então diminui. 4 menos 6, 2. O sinal coloca do número que tiver maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto, o 4 ou o 6? Claro que o 6 tem mais unidades do que o 4, então ele tem maior valor absoluto. Como ele está positivo, o resultado aqui do expoente é positivo. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Vamos resolver o exercício da aula 3. Procure aí, vocês já devem ter procurado. Já resolvemos a segunda, já corrigimos, já explicamos. Temos aqui o 2. Reduzam a sua potência. Eu vou ter reduzir, deixar uma só, né? Reduzir, deixar menor. Há uma só potência, então, uma só potência. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10 potências, o que for. Mas eu vou reduzir a uma só potência, utilizando as propriedades. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu tenho duas potências, então eu posso fazer o quê? Transformar em uma única. Então, reduzam a sua potência. Então, divisão de potência de mesma base. A base é 9, a base é 9. Então, vou repetir a base e diminuir os expoentes. Esse que não tem expoente, o expoente é 1. Então, 5 menos 1, 4. Eu tenho 9 elevado a 4. 8 elevado a 7 dividido por 8 elevado a 3. Divisão, quociente de potência de mesma base. Repete a base, é 8 e diminui os expoentes. 7 menos 3, 4. Vai ficar 8 elevado a 4. Aqui teve um erro de digitação, agora está certo. Lembrando que aqui é 8 elevado a 4. 6 elevado a 6 dividido por 6. Quociente, potência de mesma base. Repete a base, diminui os expoentes. Esse que não tem expoente, o expoente é 1. Então, 6 menos 1, 5. Vai ficar 6 elevado a 5.
b elevado a 5 dividido por b elevado a 3. Professor, aqui está diferente. Certo, mas é um quociente, divisão de potência, é potência aqui, de mesma base. Quem é a base? B, B. Então, eu vou fazer o quê? Repetir a base e diminuir os expoentes. 5 menos 3, 2, então vai ficar b elevado a 2. Não esqueçamos do b. E o expoente é sempre um pouquinho mais elevado. 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Então, fica 4, que é a mesma base. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Vamos lá. 9 elevado a 6 dividido por 9 elevado a 3. Então, mesma base. Então, 9. 6 menos 3, 3. Então, fica 9 elevado a 3. A elevado a 5 dividido por A. Mesma base, A, expoentes 5 e 1. Então, 5 menos 1, 4. Vai ficar A elevado a 4. Quociente de potência de mesma base. Então, eu tenho aqui base x e uma divisão de potência de mesma base. Então, eu repito a base e diminuo os expoentes. Então, 4 menos 3, 1. Então, x poderia ser também x elevado a 1. Mas não precisa, basta colocar o x, porque você sabe que o expoente é 1. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2. Então, 5, 4 menos 2 vai ser 5 elevado a 2. Ok? Terceira propriedade, potência de potência. Conserva as bases e multiplica os expoentes. Observe que nessa potência de potência, eu vou ter uma base só, e aqui eu tenho dois expoentes. Professora, pode ter mais de dois expoentes? Pode. Agora é obrigatório o uso dos parênteses. O que é que acontece? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, você vai ter aqui o uso dos parênteses. Então, parênteses, colchetes ou chaves. Aqui eu tenho 2 elevado a 3 e elevado a 4. Eu tenho uma potência de potência. O 3 e 4 são expoentes. Então, o que é que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, que dá 12. 2 elevado a 12 dá 4.096. 2 elevado a menos 3 elevado a 3. E a base? 2. Muito bem. Expoentes, menos 3 e 3. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 3 dá 9. Como um está negativo, o outro é positivo, mesmo sem sinal, ele é positivo, menos por mais dá menos. Então, vai ficar 2 elevado a menos 9. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, eu levo agora ao expoente positivo, que resolvendo 2 elevado a 9 dá 512. Ok? Quando eu disse que tem que ter parênteses, colchetes e chaves, então eu posso ter uma questão assim. Por exemplo, aqui é 3 elevado 3 elevado a 2 elevado a 4. Vou botar aqui um colchete. Aí ele tem que abrir e fechar. 3 elevado a 4, 3 elevado a 5. Eu tenho uma potência de potência. Veja que eu tenho 3 expoentes e eu só tenho uma base. Então, eu tenho aqui a base 3, vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5, 40. Então, aqui eu vou ter o expoente 40. Eita, que esse zero saiu meio torto. Ok? Ah, professor, e se não tiver parênteses? Aí eu vou ter assim, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Pronto, o que que acontece? Eu não tenho uma potência de potência. Eu tenho uma potência elevada a uma potência. Veja que tem uma palavra a mais aqui. Uma potência elevada a uma potência.
Então, o que que acontece? Eu primeiro preciso resolver o 3 elevado a 2. Então, eu vou repetir a base e vou resolver 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 3 vezes 3, 9. Então, dá 2 elevado a 9, ok? Professores, se tivesse parênteses, vamos lá. Parênteses, 2 elevado a 3 elevado a 2. Eu teria agora uma potência de potência. Então, eu vou ter aqui, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, nesse caso aqui, eu multipliquei os expoentes. Nesse aqui, eu resolvi esse expoente, essa potência que é 3 elevado a 2. Resolvendo o exercício 3, recordando, já foi resolvido, reexplicando. Vamos lá? Eu tenho aqui uma potência de potência, é a presença dos parênteses, a base, 7 e os expoentes. Então, eu vou repetir a base, que é 7, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 7 elevado a 8. Base 6, expoente 3 e 5. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15, vai ficar 6 elevado a 15. 7 elevado a 8 e elevado a 0. Base, potência de potência, olha aqui a presença dos parênteses. Então, tem a base 7, então eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 8 vezes 0, ou 0. Então, vai ficar 7 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Y elevado a 5 elevado a 6. A mesma coisa, a base é y. Repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 6, 30. Então, vai ficar y elevado a 30. 3 elevado a 2 elevado a 5. Então, repete a base, 3, multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 3 elevado a 10. Mesma coisa aqui. 4 elevado a 3 elevado a 2. Potência de potência da presença dos parênteses. Então, eu vou repetir a base e multiplicar 3 vezes 2, que são os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 4 elevado a 6. 9 elevado a 4 elevado a 4. Ó. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 4 é 16. Então, vai ficar 9 elevado a 16. A elevado a 2 elevado a 3. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, base A, expoente 6. M elevado a 3 elevado a 4. Repete a base. Quem é a base? M. Multiplica os expoentes, porque potência de potência, eu vou ter só uma base e vou ter dois expoentes separados por parênteses. Então, fica 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar m elevado a 12. X elevado a 5 elevado a 2. Então, base x, potência de potência, né? Expoente 5 e 2. Então, repete a base, multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar x elevado a 10. Quarta propriedade, distributiva da potência. Eleva os fatores ou o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. Quando a gente fala distributivo, a gente lembra de distribuir. Então, a gente vai distribuir o quê? O expoente nas bases. É como se você tivesse o seguinte, chegasse, trouxesse um pacote de bala e fosse distribuir para seus colegas. Então, cada um vai receber uma bala. Muitas vezes poderia até ser 2, mas cada um receberia a mesma quantidade. Então, distributivo é isso. Você vai distribuir o quê? O expoente. Aqui, ó, aqui, expoente N. Então, eu tenho aqui, ó, eleva os fatores. Fatores é quando for conta de vezes. Então, A vezes B. Então, vai vir entre parênteses. Então, elevado a N no expoente. Certo? O dividendo e o divisor aqui quando for divisão. Certo? Ó, dividendo, divisor.
entre parênteses n. Então, aqui vai sempre aparecer parênteses, no mínimo, né? Pode até aparecer por colchete de chaves, mas vai aparecer parênteses. O que é que acontece? Você eleva os fatores ou dividendo o divisor ao mesmo expoente. Aqui, ó. A vezes b elevado a n, então vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n. A operação continua a mesma, você só vai distribuir o expoente para cada base, para cada fator, ou dividendo e divisor. Vamos ver aqui com números. No primeiro exemplo aqui, de fator, de multiplicação, 3 vezes 4 entre parênteses elevado a 2, então eu posso fazer 3 elevado a 2 e 4 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9, 4 elevado a 2 dá 16, que é 4 vezes 4. 9 vezes 16, 144. Agora eu tenho um quociente, então eu tenho um dividendo e tenho um divisor. Então eu vou levar o dividendo, o expoente 2, entre parênteses, quer dizer que esse 2, ele é expoente do 5 e ele é expoente do 2. Então eu posso fazer como? 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5 que dá 25, e 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2 que dá 4, e está distribuída, está resolvida. Nós vimos que todo número elevado a zero é 1. Por quê? Vamos lá. Conhecendo a propriedade da potência, qual a potência? Quociente, que é divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? A divisão de potência de mesma base. Então, a gente faz o quê? Repete a base e diminui os expoentes. Pronto. Então, a gente vai fazer isso a mesma coisa. Eu tenho 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. Então, repete divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 2, 0. Vai ficar 4 elevado a 0, que vai dar 1. Mas ainda não explicou, professora. Vamos ver como é que resolve. Eu tenho 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Aí, dividido por 4 elevado a 2, que também é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 4, 16. E ele continua com a divisão. E 16 dividido por 16 dá 1. Então, respondido, dá 1. 4 elevado a 2, usando a vertical. 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. E 4 elevado a 2 também é 4 vezes 4, que dá 16. E 16 dividido por 16, 1. Então, aqui está provado que todo número elevado a zero é 1. Resolvendo o exercício da aula anterior, 4, utilizando a propriedade, distribua, resolva as potências, quando possível. Aí a gente tem que lembrar, eu tenho 2, entre parênteses, 2 vezes 5 elevado a 3. Que propriedade é essa? Então, a gente lembra que a gente viu a distributiva de potência. Ó, igualzinho, eleva os fatores ou dividendo e o divisor ao mesmo expoente. Então, eu vou distribuir esse 3 para o 2 e esse 3 para o 5 e resolver. Como assim? 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 duas vezes. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Aí, vezes 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. E 8 vezes 125 dá 1000. Ok? 6 vezes 3, entre parênteses, elevado a 2. Não é isso? Então, como é que eu resolvo? Vou distribuir 6 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Vai ficar 6 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que dá 36. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a multiplicação ela vai ficar até o final. E 36 vezes 9, 324. 4 elevado a 2 vezes 1 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. É a forma de resolver. Por quê? Porque o 2 está entre parênteses
Esse 2 está indicando que ele é expoente do 3, do 1 e do 4. Se não tivesse parênteses e ele tivesse aqui pertinho do 3, ele seria só expoente do 3. Como é que eu resolvo? 4 elevado a 2 vezes 1 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 4 elevado a 2 dá 16, vezes 1 elevado a 2 dá 1, e 3 elevado a 2 dá 9. 16 vezes 1, 16 vezes 9, 144. Se eu fizesse 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 elevado a 2 também ia dar 144. Mas ele pede para utilizar a propriedade na distributiva. A mesma coisa acontece aqui. 7 vezes 2 elevado a 2. 7 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. 7 elevado a 2 é 49 e 2 elevado a 2, 4. 49 vezes 4, 196. 10 vezes 2 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Esse está aqui. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1000 vezes 8, 8000. Professor, isso aqui mudou, agora a letra, mesma coisa. Eu vou distribuir o expoente nas bases, independente dos valores ou variáveis que eles estejam representados. Então, K elevado a 3 vezes B elevado a 3. Aqui, X elevado a 3 vezes Y elevado a 3. G elevado a 3 vezes H elevado a 3 vezes W elevado a 3. W vezes X elevado a 3, então W elevado a 3 vezes X elevado a 3. Aqui é elevado a 3 vezes Z elevado a 3, porque é só distribuir cada um. Então, gente, é só. Até a próxima. Fique com Deus. Jesus os abençoe.